de Deus. Talvez um dia você olhe e você pense que você não é capaz. Realmente, nós, humanamente falando, nós não somos capazes. Mas quem nos capacita é o Senhor. E eu quero que você saiba, você voluntário, você que está aí sentado e talvez você sonhe um dia estar aqui pregando e falando a palavra do Senhor. Eu quero que você saiba que nós acreditamos em vocês. E assim como nós investimos na vida da Gabi, hoje ela está aqui, nós desejamos investir na vida de vocês também. Amém? Vamos orar por ela? Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pela vida da Gabi. Eu te agradeço, Deus, por aquilo que o Senhor colocou dentro do coração dela. Senhor, eu te agradeço por tudo, Deus, que ela já viveu, que ela já aprendeu com o Senhor. E que hoje, Pai, ela possa ser um instrumento. E que ela possa passar, Senhor Jesus, tudo aquilo, Pai, que o Senhor falou com ela, tudo aquilo que o Senhor ministrou ao coração dela, que seja ministrado em nossos corações. Arranca, Senhor Jesus, todo o nervosismo, Pai, que ela se desprenda dela mesma. Que não seja ela, Pai, mas que seja o Senhor através da vida dela. É isso que eu oro em Teu nome. Amém. Amém. Ei, Chantilly, ó, eu falei. Graça e paz, gente. Eu tô muito nervosa e eu falei que ia falar isso. E, gente, é muito... Tá estranho. Tô sem... Chantilly. Falar pra vocês que, gente, é muito mais fácil cantar do que falar. Isso é um fato, de verdade. Bom, não sei se todos me conhecem, mas eu sou a Gabi Campos. E antes de eu começar, eu ia dar uma breve introdução, que eu estou aqui desde que eu me conheço por gente, e eu estou muito honrada de estar aqui mais uma vez. Mas vamos para a palavra. Quem tem Bíblia, ou tiver a Bíblia no celular... Ai, obrigada, amiga. Quem tem Bíblia no celular, abram em Mateus 18, e a gente vai ler do 1 ao 5. Vai ter aqui? Não? Ah, tá. Então eu vou ler para quem não tiver. O título na minha Bíblia é O Maior no Reino de Deus. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira alguma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Quando foi me dado o tema, o pequeno é grande, eu achei muito irônico, porque eu sou pequena. E eu fiquei pensando, que ironia, né? E várias coisas se passaram pela minha cabeça, porque em diversos momentos eu só me senti pequena. Em diversas situações da minha vida, eu olhava a situação e via que a situação era muito maior que eu. Isso sempre me entristecia. E quando Jesus ele fala para os discípulos dele sobre nós nos tornarmos crianças, ele fala sobre a sinceridade e a verdade que existe no coração de uma criança. Não é à toa que nós dizemos que criança não mente. Se uma criança acha você feio, ela te acha feio. E você vai perguntar, você me acha bonita? Ela vai falar, não. Porque a criança ela é muito sincera. E eu vejo isso porque eu convivo muito com a minha irmã. E ela não esconde as verdades. Assim, o que ela tem pra falar, ela fala e é isso. E ela não tem um filtro. E nós, quando nós crescemos e atingimos uma certa maturidade, nós passamos a disfarçar isso. E a filtrar, não achar aquela pessoa bonita, mas eu não vou falar se ela me perguntar, né? E quando Jesus fala que nós temos que nos converter e ser como criança, é sobre ser sincero e verdadeiro como criança. Quando nos perguntarem as coisas, sermos sinceros. Eu não gostei. Mas filtrando para não ferir a outra pessoa. Quando eu li esse versículo, o que mais falou no meu coração foi sobre uma dependência dos nossos pais. Porque quando nós somos crianças, nós somos muito dependentes dos nossos pais. E assim, nós temos que ser com Cristo. Eu anotei aqui um testemunho que quando eu era criança, isso ninguém sabe, é a primeira vez que eu tô falando isso pra alguém. Só minha mãe vai saber, né? Quando eu era criança,
até eu entrar no 6º ano, a minha mãe, ela não me acordava. Ela colocava a roupa em mim, dormindo. E quando dava o horário da perua, ela me acordava e eu colocava na perua. Ou seja, eu passei a maior parte do meu Fundamental 1 sem acordar e a minha mãe me trocando todos os dias. Ela ia, escolhia uma roupa, me trocava, eu dormindo, eu não acordava. E ela me colocava na perua, até eu entrar no 6º ano, gente. E ela só parou de fazer isso porque eu fui estudar à tarde. E ela não estava em casa. E isso mostra a dependência que eu tinha da minha mãe. Porque se dependesse de mim, eu não iria acordar e não iria colocar minha roupa. Mas a minha mãe fazia isso por mim. E é engraçada essa história. E eu sempre achei muito engraçada e nunca compartilhei com ninguém por vergonha, né? Eu nunca conheci ninguém que a mãe trocava para ir para a escola até o 6º ano. Só que nada mais é do que era uma criança dependente. Era uma criança que confiava. E assim nós temos que ser. Quando o Senhor fala para sermos como criança, Ele fala sobre a confiança, a dependência, o amor, a pureza de uma criança. E as duas coisas, elas andam juntas, a confiança e a dependência. Porque eu, se não confiasse na minha mãe, eu iria dar um jeito de ter que acordar cedo para me trocar e ir para a escola. Porque, por incrível que pareça, eu era uma criança que gostava de ir para a escola. Então, eu não ficava feliz quando eu faltava. E eu confiava que a minha mãe ia me acordar todos os dias, me trocar e me colocar na perua. E assim nós temos que ser com Cristo. A confiança de que o amanhã, o nosso amanhã, quem guarda Ele, quem prepara Ele, é a mesma. De pensar que o Senhor, Ele vai pegar, Ele vai nos acordar, vai colocar nossa roupa e colocar na perua para a escola, levando para a minha história. E quando eu comecei a entender isso, eu me alegrei porque quando foi me passado que eu ia ministrar, eu não tinha nada na cabeça, nada, não passava nada. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu sou tão pequena, eu não sei o que falar. As pessoas vão ficar me olhando com uma cara de tipo, e aí? E eu fiquei muito assim. E faça chuva, faça sol, o Senhor, Ele vai estar ali. E nós temos que aprender a confiar nele. E por um momento eu tive medo e dificuldade de confiar. Porque a todo momento o meu coração abalava. Meu Deus, que responsabilidade. Eu sou tão pequena, né? Não sei explicar. Porém, eu comecei a orar. E em todas as vezes que eu abria a palavra do Senhor, que eu pedia para alguma palavra falar comigo, Ele me lembrava de Davi. E por incrível que pareça, Davi era pequeno, assim como eu. Davi era ruivo, assim como eu. Ele era o menor da casa. Davi, filho de Jessé, tinha outros, acho que eram 7 irmãos, eu não lembro agora. E ele era o menor de sua casa. Era o mais novo, fazia o trabalho no campo, cuidava das ovelhas para o pai. Mas sempre foi temente a Deus. E Davi, ele foi escolhido. Em 1 Samuel 16, para quem quiser anotar, leiam, é muito legal. O profeta Samuel, Deus fala com ele e fala que ele vai ungir outro rei para Israel. E aí ele fala, tá bom, vou ir lá. E ele vai na casa de Jessé, e quando ele chega lá, o Senhor fala, eu vou escolher o homem segundo o meu coração. E aí ele chega lá na casa de Jessé e fala assim, então Jessé, vou ungir um filho seu e afins, explica toda a situação. E aí, nossa, que silêncio. E aí, passa o primeiro filho de Jessé, forte, alto, tipo o Vinícius, sabe? E aí Samuel fala, é esse aqui, olha só, formoso. Mas aí o Senhor olha para Samuel e fala, não é esse? Aí Samuel olha e fala, uai, como assim? E aí ele fala para Samuel, você olha por fora, você olha a casca, e eu olho o coração, eu olho o interior. E
Então Samuel continuou, não, o próximo. E não era. E o próximo, e também não era. E passaram-se 7 filhos e nada. E Samuel assim, meu Deus, e agora? E aí ele pergunta para Jessé, acabaram-se seus filhos? E aí Jessé fala, não, tem o mais novo, pequenininho, que está lá no campo cuidando das minhas ovelhas. E aí Samuel fala, tá bom, então a gente não vai sentar à mesa enquanto este filho não chegar. Jessé chama Samuel, e aí no momento em que Samuel entra, no versículo descreve como Samuel era pequeno, que ele era ruivo, e que na época, eu estava lendo, não era algo muito comum. As pessoas que eram ruivas era dado como uma pessoa estranha, né? Porque não era muito comum ter essa tintura de cabelo. E aí, quando Davi entra, Samuel olha e o Senhor fala, é este o meu ungido e escolhido. E aí Samuel unge Davi a rei de Israel. E ele estava assim, na juventude, assim. Eu imagino que Davi devia ter seus 18 anos também, porque ele estava começando a se tornar homem. E naquele momento, Davi, na Bíblia não fala isso, mas eu conjecturo que Davi deve ter ficado eufórico. Meu Deus, rei! Uau! E agora? Só que Davi teve que esperar. E o tempo de espera não é para qualquer um. Davi teve que confiar em Deus. E ele era temente a Deus. E ele confiou e depositou toda a sua confiança em Deus. E Deus foi provendo sobre a vida dele. Ele pegou, mais para frente, Saul é atormentado por um espírito mau. E aí Davi é chamado para tocar harpa, para o espírito mau sair, Saul e ele se sentir mais tranquilo. E todo esse caminho foi dado porque Davi confiou no Senhor. Porque Davi, ele sabia que ele não era grande, que ele não era suficiente. Mais pra frente também conta a história de que Davi venceu Golias. Um gigante, e ele pequenininho, tacou uma pedra e venceu. Mas ele não venceu porque ele era grande, porque ele era forte, porque ele era isso e aquilo. Não, porque ele falou que Golias afrontou o Deus dos exércitos, o todo-poderoso, bom, perfeito e misericordioso. E que não era assim. E aí ele venceu Golias, através do nome do Senhor. E não porque ele era bom. E com isso eu entendo que nós, principalmente jovens, nós temos um problema em que nós nos achamos muito autossuficientes. Nós achamos que nós somos bons, que nós somos o bastante e eu preciso de mim mesma e é só isso, tá tudo bem. E eu falo isso porque eu era assim. Eu olhava as coisas e eu falava, eu não preciso da outra pessoa. Eu não preciso de ajuda. Eu consigo fazer sozinha. Eu não preciso desabafar com alguém porque eu vou guardar pra mim, tá tudo certo. Até que uma vez um amigo meu olhou pra mim, eu lembro que ele olhou bem no fundo dos meus olhos e falou assim, Campos, se você não falar, você vai ser igual uma bomba, uma hora você vai explodir e eu tenho medo de quando isso acontecer. E eu ouvi isso e falei, para de história. Que nada. Eu passo pelas coisas, guardo pra mim e tá tudo certo, porque vai embora mesmo. Só que ele estava certo, gente. Conforme a gente não vai falando, a gente se acha autossuficiente, o nosso ego é muito inflado. A gente só pensa no nosso eu, assim, não, eu consigo, eu sou o bastante. Mas chega uma hora que a gente não aguenta. E eu, como uma bomba, explodi. E foi aí que eu me vi menor do que eu já era. Me vi pequena, fraca. Em ter que olhar para alguém e falar assim, eu preciso de ajuda. E neste momento eu tive que aprender a confiar no Senhor. Porque uma coisa que eu ouvi na ministração passada é que nós não aprendemos a confiar no Senhor, a não ser que nós tenhamos que passar por uma necessidade que tenhamos que confiar. Porque se não acontece essa situação, a gente fala, eu confio, mas tá tudo bem, então tá tudo certo. Mas agora na hora da necessidade é quando a gente se vê e olha, eu confio de verdade?
Eu confio no Senhor de verdade, com toda a sinceridade do meu coração. Porque quando nós confiamos no Senhor, o nosso espírito acalma. O nosso coração não se aflige com qualquer coisa. E eu percebi que mesmo estando na igreja por muito tempo, o meu coração se afligia com as coisas daqui. Só que nós temos que entender que nós não somos daqui. Somos peregrinos nessa terra. Tudo é passageiro. Às vezes nós queremos fazer tudo com a nossa força, do nosso jeito, do nosso tempo. E eu aprendi assim, se você quer, você tem que correr atrás, senão não vai fazer. Então eu achava que tudo vai ser na minha força, do meu jeito. Controladora ao máximo, assim. Tudo tem que ser do meu jeito, porque se não for do meu jeito, não vai ser do de ninguém. Isso é um problema que eu demorei para tratar. Porque eu não tinha passado uma situação que me fizesse precisar confiar no Senhor. Que me fizesse entender que quem tem que controlar a minha vida é Ele, não eu. O Vini, em diversas ministrações, fala assim, o jogo já tá ganho. É só jogar. O nosso controle é só pra jogar mesmo, assim. Só vai jogando. Então, por que se afligir com as coisas daqui? Então, por que a gente perder nosso tempo fazendo coisas com a nossa força, tentando fazer do nosso jeito, sendo que não é o jeito do Senhor? Sabe, as decisões e o que o Senhor escolhe que nós façamos não é fácil. Nem sempre vai ser uma coisa que você vai ficar feliz. Quando eu estava orando, e aí Deus me deu essa ministração, assim, eu fiquei toda feliz, eu falei, uhul! Nossa, que legal, eu fiquei muito feliz, assim, porque Deus estava falando comigo todos os dias, e todos os dias Ele dava algo novo, e eu fiquei muito feliz com isso. Porém, já passei por situações em que eu tive que tomar decisões que me doeram. Que o Senhor olhou pra mim e falou, não é isso que eu quero. Não é lá pra... Não. E não explica. E muitas das vezes, quebramos a nossa cabeça tentando entender a resposta de Deus. Só que isso significa uma falta de confiança. É uma certa afronta com a situação. Porque isso acontece quando a gente é criança, principalmente. Quando a gente pede pra nossa mãe, eu quero sair pra tal lugar. E ela fala, não. Muitas das vezes a gente não aceita e fala, tá bom, minha mãe falou não. Não. A gente vai falar, por quê? O que eu fiz? Você não me ama? Por quê? A gente questiona tudo. E às vezes a gente trata as decisões do Senhor da mesma forma. Deus olha pra você e fala, não. Você fala assim, nossa Deus, mas é porque eu pequei. É porque o Senhor não me ama. É porque, sei lá, você fala N motivos. Sendo que Deus só falou não. Ele não vai te falar o porquê, muitas das vezes. E tá tudo certo, porque Ele é Deus. Ele é misericordioso. O fato dele já ter nos escolhido, Deus no ventre da nossa mãe, basta. O fato de Jesus ter vivido e crescido como homem, 100% homem, 100% Deus, morrido naquela cruz do Calvário pelas nossas vidas, basta. A graça basta. Mas não, a gente não se contenta com isso. E muitas das vezes nós somos audaciosos de questionar a Deus por falta de confiança. Passei por umas situações há um tempo e que eu olhava para Deus e falava assim, meu Deus, mas por que você faz na vida de todo mundo e na minha não? Por que eu vejo mudança na vida de todo mundo e na minha não? E o Senhor não me respondia. E eu ficava, caramba, não é possível. Não acredito nisso. Como pode? Ele fala com todo mundo, ele responde todo mundo, mas eu não? Como? Isso pode? E eu orava e jejuava e pedia ajuda. Cheguei nas minhas amigas, na minha discipuladora. Chegava e falava assim, eu preciso de ajuda. Ora por mim. Só falei isso também, e não falei mais nada. E eu orava e falava, Deus me responde, por favor, qualquer coisa que seja.
E nada. E o meu coração se afligiu com isso porque eu não tinha 100% de confiança no Senhor. Porque eu não depositava o meu coração e não descansava no Senhor. Faz umas semanas atrás, eu estagio, né? Eu tô fazendo enfermagem. E eu perdi o meu material de bolso, que é estetoscópio, esfigmomamômetro, tem termômetro, oxímetro, todas as coisas de enfermagem. E, gente, essas coisas são muito caras. Muito caras. E eu fui pro estágio, e aí depois voltei pra casa, enfim, quando eu fui na segunda-feira arrumar meu material pra ver, cadê? Não tava em casa. E aí foi um surto, vai ali, procura ali, vai ali, procura ali. E eu fiquei muito preocupada. E eu não tava conseguindo dormir, porque eu não conseguia. Eu ficava, meu Deus, e agora? E eu, meu Deus, tô pagando tanta coisa. É a mensalidade do estágio, é passagem, vou ter que recomprar todo o material. Meu Deus. E agora? E eu só sabia chorar. Eu não sabia fazer mais nada. Eu procurei, fui na casa de todo mundo que eu achava que era possível, e nada, e nada, e nada. E aí, nesse dia, eu fui conversar com a minha amiga e ela pegou e falou assim, você já parou pra pensar que essa pode ser uma situação que Deus tá te testando? E aí eu pensei assim comigo, não, ele não ia brincar com isso. Por que ele ia me testar nisso? Poxa, é tão caro. Deus sabe a minha situação financeira, sabe que não tenho condições de ficar indo comprar toda hora. Não, amiga, acho que você tá passando, né, por uma situação semelhante, mas acho que comigo não é não. E nada da minha resposta. Eu tava orando e eu não recebia. E aí eu me lembrei de que uma ministração que a Gabi falou, que Jesus também fala no silêncio. Tanto que tem até aquela música, é no silêncio que o teu coração fala o meu. E é uma das minhas músicas favoritas. Só que pra mim era só uma música cantada. E aí quando eu coloquei ela de novo passando nessa situação, e aí que eu me toquei. E a quebra das ondas. Essa música mexe muito comigo, assim. E eu comecei a orar e falar, eu entendi. É no silêncio que o seu coração vai falar o meu e amém. Acalma o meu coração, então. E o meu coração passou por dias, assim, muito atribulados mesmo, assim. Eu tava com dificuldade para dormir. E vale ressaltar que todas as vezes eu me sentia menor. Pensava, agora eu perdi meu material, eu não vou conseguir me formar, eu não vou conseguir chegar até o fim. Porque eu não vou ter condições, porque eu vou precisar do meu material. E aí, eu vou fazer o quê? Vai ter uma hora que o meu dinheiro vai acabar a passagem e eu vou fazer o quê? Eu não vou conseguir realizar o meu sonho de ser enfermeira e depois eu vou lutar pra fazer medicina, mas acabou tudo. Já era, acabou aqui, já vou pensar em outra coisa pra eu fazer, porque eu não vou conseguir. E eu me sentia menor. Eu me sentia menor porque por uma situação que para algumas pessoas pode até parecer besta, mas a falta de uma figura paterna é complicado de você aprender a lidar. E eu, conforme fui crescendo sem uma figura paterna, aprendi a lidar da melhor maneira possível. Então, quando você aprende a viver sem, é mais tranquilo. Só que se a pessoa volta, complica. Porque você aprendeu a viver sem. E aí, do nada, volta. E aí? Como assim? E aí, nesse final de ano que passou, meu pai fez umas coisas que me deixaram muito chateada. E a primeira coisa que veio na minha cabeça quando estava acontecendo toda essa situação era: nossa, eu sou tão pequena que o meu pai veio, viu todos os filhos dele, menos eu. Eu sou tão pequena que ele se importou com todos os filhos. Ele veio em formatura, ele fez N situações, menos comigo. E isso me machucava de certa forma, mas era uma dor que eu reprimia tanto e não expunha pra ninguém.
Eu nunca consegui chegar e falar assim, me machucou essa atitude que ele teve. De que o meu irmão mais velho, ele é professor de teologia. E toda vez que a gente saía para algum lugar, ele sempre bateu no peito e falou, não, meu filho é professor de teologia, ele é cristão. E glória a Deus, eu fico muito orgulhosa do meu irmão. Só que me machucava também. Eu falava, poxa, eu também sou da igreja, eu canto, eu toco violão, eu tô fazendo enfermagem, eu sou uma pessoa também de se orgulhar, né, de certa forma. Poxa, com 18 anos, tô terminando meu curso, já tô toda encaminhada. Por que ele não se orgulha de mim? Eu sou tão pequena assim que ele não olha pra mim, ele não me vê. E essas situações foram me machucando, apertando meu coração. E toda vez que aconteceu alguma coisa, eu me sentia menor. E teve uma hora que eu comecei a me julgar assim, ah não, porque eu sou feia mesmo, né? Teve um dia que eu ficava assim pra minha mãe, mãe, você me acha bonita? E ela, você é linda. Eu ficava, não, mãe, você tá falando isso porque você é minha mãe. Se eu fosse horrível, você ia falar que eu sou bonita. E ela tá de prova ali, gente. Ela tá ali, ela é verdade. E eu ainda falava assim, ai, mas você me acharia bonita se eu fosse de outro jeito? Eu ficava me menosprezando, eu me diminuía. Dentre todas as pessoas, eu achava que eu era a que cantava menos. De que eu ia ser sempre menor. E eu tinha chegado num estado em que aquilo tinha sido conformado no meu coração. Até que eu fui confrontada sobre isso. E quando eu li a história de Davi, eu falei, nossa, ele era o menor da casa. Ele foi escolhido e ungido pelo Senhor. E aí eu me lembrei das palavras e as promessas que eu recebi sobre a minha vida. Sobre o que o Senhor tem sobre a minha vida. E assim é com você. Sabe, muitas das vezes você se coloca como menor. Você se joga num quarto e fala, meu Deus, eu sou tão feia, que nem consigo me olhar no espelho porque eu tenho medo que quebre. Eu sou tão chata, que eu não consigo fazer amizade com ninguém. Eu sou tão chata que eu vivo sozinha, porque eu acho que ninguém vai me suportar. Às vezes nós mesmos nos diminuímos. Nos colocamos de, nossa, eu nunca vou ser escolhida por nenhum menino, porque eu sou muito feia, eu sou muito chata, eu não tenho nada de interessante. Ninguém nunca vai querer me namorar. Ou, nossa, aquele menino uma vez me escolheu e agora eu nunca mais vou ser lembrada. É igual quando a gente vai jogar futebol na escola. Eu sempre era a última a ser escolhida, porque eu sou horrível em todos os esportes possíveis. E às vezes a gente se coloca numa situação assim. Nossa, eu vou ser a última a ser escolhida porque eu sou horrível em tudo. E às vezes você se encontra nessa situação de que, nossa, sei lá, talvez você também tenha sofrido um abandono paterno e isso te doa. Só que às vezes você prefere não falar pra ninguém. Porque hoje em dia, uma coisa que eu percebi é que a gente faz muito piada com as coisas que nos machucam, né? E olhando as redes sociais, tem muita piada sobre abandono paterno. Muita piada mesmo. E eu sou uma pessoa que faz esse tipo de piada. Só que não é porque a gente faz piada que não deva ser tratado como um assunto sério. Porque muitas das vezes nós nos sentimos assim por conta disso, por não colocar pra fora. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse colocado pra fora que essa situação tinha me machucado, eu não teria deixado isso criar uma ferida no meu coração. Se eu tivesse sido igual Davi, confiado no Senhor e esperado com paciência, com meu coração descansado, não sei se é assim, enfim, teria dado tudo certo. E ainda que eu fiquei apavorada, ainda que eu chorei, ainda que eu questionei a Deus, Ele não deixou de ser bom comigo. E assim é com você. Por mais que você tenha questionado, Deus, mas aquela pessoa teve isso, e eu só te pedi uma coisa e eu não tenho tido nada, eu não tenho tido nenhuma resposta. Talvez não seja o tempo. Independente de toda a situação, o Senhor é bom para com a sua vida. E glória a Deus por isso. Isso tem que bastar. Nós temos que deixar
essa autossuficiência nossa de que eu consigo suportar tudo, eu sou forte, eu vou enfrentar tudo com as minhas forças porque eu sou igual a Mulher Maravilha. Não. Nós somos feitos de carne e osso. Músculo. Somos um ser humano. Nós não temos a força de um super-herói como é retratado nos filmes. E tá tudo certo. Porque nós aprendemos, quem tá vindo, né, todas essas sextas-feiras, nós aprendemos que o fraco é forte. O que chora se alegra. E o pequeno é grande. Após passar por toda essa situação de aflição e tudo mais, eu descansei o meu coração no Senhor. E assim como eu consegui, eu entendi que eu deveria somente precisar de Jesus, depender de Jesus, as coisas mudaram. Não significa que você não terá dias maus, que o seu coração não vai se afligir, não é isso. As pessoas agora falam de um evangelho em que as pessoas acham que porque aceitou Jesus, não vai mais ter nem dor, não vai mais ter tristeza, acabou. Sendo que não é assim que funciona. Passamos pela situação do mesmo jeito. Só que o nosso diferencial é o maior de todos. É o que nos torna forte. É o que nos torna grande. É o que nos torna e nos faz alegres, que é o Senhor Jesus. E nós temos que ser gratos por isso. E aprender, aprender mesmo, a precisar somente de Jesus. Às vezes nós colocamos essa dependência que eu contei da história da minha mãe, nós colocamos essa dependência numa amizade, num relacionamento, em pessoas que nós admiramos. Nós colocamos essas pessoas assim num pedestal e eu preciso dela, eu vou viver em prol dessa pessoa. Sendo que não é assim que funciona, porque pessoas são humanas, elas erram. E nós nos frustramos. Porque somos humanos. Todo humano peca, todo humano erra. Às vezes você, nossa, eu tô namorando e eu preciso do meu namorado, eu vivo em prol do meu namorado. Se ele não vai, eu também não vou, porque ele não vai. Se ele gosta disso, eu também gosto disso, mas se ele não gosta, eu não gosto. A mesma coisa numa amizade. Não, preciso. Meu Deus, se essa minha amiga me deixar, o que será de mim? E hoje em dia, tem sido colocado isso muito normal. Hoje em dia, as pessoas também têm falado muito mais sobre dependência emocional. Eu achei isso bem legal. Porque existem tantas pessoas que passaram por situações de dependência e às vezes nem sabiam. Uma dependência extrema até mesmo dos pais. De não conseguir lidar sozinho. Nós temos que aprender a nossa identidade em Cristo. E saber que nós somos filhos amados por Ele. E usar isso da melhor forma possível. Em João 3,30 fala que convenha que eu diminua para que Ele cresça. A partir do momento que nós decidimos caminhar com Cristo, nós deixamos nosso eu de lado, nossas vontades, nosso ego, e passamos a viver as vontades de Cristo. Muitas das vezes a gente acaba extraviando o caminho, que não é certo, mas somos falhos e pecadores. Mas nós devemos parar, olhar onde a gente caiu, se arrepender de verdade, com sinceridade, porque o Senhor busca aquele que os adora em verdade e em espírito. Então eu acredito que Ele também busca aqueles que se arrependem de verdade, em verdade e em espírito. Porque arrependimento é uma coisa, remorso é outra. Quando nós só sentimos um remorso de uma situação, a gente volta a fazer. No arrependimento, não. Então, que nós paramos naquela situação, olhamos, reconhecemos o nosso erro e nos arrependemos. E continuamos dali. Precisando e dependendo somente do Senhor Jesus. Às vezes, as pessoas olham pra você e não dá muito falar. É só uma pessoa normal.
E mesmo que as outras pessoas olhem para você e às vezes te falam palavras que te menosprezam, falam palavras que te coloquem mais para baixo do que muitas vezes você já está, lembre-se de que o Senhor é contigo. E que se você está aqui essa noite é porque Ele te escolheu para estar aqui. Porque Ele te escolheu como filho amado. E basta nós decidirmos que queremos ter essa identidade de filho amado. O Senhor é tão bom que, mesmo com as nossas falhas, que Ele sabe todas elas. Ele sabe o que dói, o que não dói. Ele sabe o que irrita. Ele sabe os nossos maiores defeitos. Ele sabe que o meu maior defeito é ser controladora. Eu tenho a necessidade de ter o controle de tudo. Porém, caminhando com o Senhor, eu entendi que o controle e as minhas decisões, a minha vida, não tem que estar nas minhas mãos, e sim nas mãos do Senhor. Eu nunca vou esquecer de que há uns anos atrás nós fizemos uma peça teatral aqui, em que era um banco, a menina, e tinha Jesus, e aí vinham várias situações, e o banco era como se fosse, era o banco das decisões. E eu lembro que na época eu fui a menina, e o quiabo, que não tá aqui hoje, era Jesus. E aí a gente falava assim: olha, esse aqui é o banco da minha vida, das minhas decisões, e eu vou deixar você, Jesus, sentar aqui para você tomar as minhas decisões. E eu vou ficar do seu ladinho e vou concordar com tudo. E nessa peça, a menina, toda hora, ela dá uma empurrada e senta no banco e toma as decisões dela e faz o que ela quer. E nós somos assim. Nós olhamos, oramos e falamos: Deus, agora todas as minhas decisões que serão tomadas a partir de hoje, eu vou apenas consultar ao Senhor e apenas a sua vontade será feita e não a minha. Porém, na primeira situação, a primeira decisão que você tem que tomar, quando você vai ver, você está o quê? Tomando essa decisão, sem mais nem menos, sem consultar a Deus ou não, se é a vontade dele ou não, se é o tempo dele ou não. E age plena. Sendo que não é assim que funciona. Nos últimos dias nós temos tido um ego tão inflado de que eu sou boa, eu faço isso aqui que eu tô fazendo aqui, ó, eu fiz. A gente brincava entre nós, a gente ficava assim, eu. Sendo que não é você, não se trata sobre você e nunca foi sobre você. É tudo sobre Jesus. Tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós cantamos, tem que ser sobre Jesus. Quando você está agindo na sua escola, você está demonstrando Jesus através disso? Quando você está agindo na sua faculdade, no seu trabalho, você está demonstrando Jesus através disso? Porque não se trata de você. Se trata dele. Mas o nosso ego, essa autossuficiência tão grande, que nós pegamos Jesus e colocamos lá numa caixinha, que dia de sexta-feira eu abro, porque eu vou para o encontrão, e dia de domingo também, porque tem culto de domingo, e depois eu guardo de novo. Sendo que não é assim que funciona. Nós temos que depositar toda a nossa confiança em Jesus. Nós temos que manter os nossos olhos fixos no alvo, que é Cristo. E por mais que nós somos jovens, a maioria aqui é tudo novo, né? As pessoas olham e falam: nossa, mas você é tão novo. Desde novo já está caminhando com Jesus? Como assim? Você tem que aproveitar a sua vida. Nossa, que vida é essa? Viver com Jesus também é aproveitar a vida. Sabe? A nossa alegria não é nada passageiro. É uma alegria duradoura. Nós não ficamos felizes, nós somos felizes com Jesus, amém? E eu aprendi isso. Estar é o momento. Agora ser vai muito além. E quando eu entendi que eu nem sempre preciso estar feliz, mas eu tenho que ser feliz em Cristo, muita coisa na minha vida mudou.
Quando eu entendi que o meu eu tem que ser quebrado, que o meu ego tem que ser diminuído, que a minha autossuficiência tem que ser jogada fora. E entender que eu preciso de Cristo. E que precisar de Cristo também é precisar da igreja. Precisar do seu amigo do lado. Para que quando você não ter força, você poder olhar e falar assim, me ajuda. Na Bíblia fala, é bom que ande em dois, porque se um cai, o outro levanta. E andar com Cristo não é, eu ando com Cristo, só Jesus me ajuda e tá tudo certo. Não. A igreja também faz parte do corpo de Cristo. Amém? Não é sinal de fraqueza ou sinal de... não sei a palavra. Você chegar em alguém e falar assim, eu tô mal, eu preciso de uma ajuda. Me ajuda em oração? Ou desabafa a situação? Não é sinal de fraqueza você demonstrar isso. E hoje em dia tem sido colocado como sim. Quando nós demonstramos isso, significa que somos fracos, que somos pequenos. Só que não é assim que funciona. A palavra do Senhor diz que quando nós estamos fracos, aí que nós somos fortes. Quanto menor formos, maior é a presença do Senhor na nossa vida. Amém? Eu vou pedir para que neste momento vocês fechem os olhos de vocês. E que vocês comecem a pensar em momentos e situações de que vocês se esqueceram de confiar no Senhor. De que vocês não confiaram, quiseram fazer as coisas por sua livre e espontânea vontade. Porque você se acha bom, porque você se acha forte, porque você faz e acontece. Que neste momento você venha pedir perdão para Deus por conta disso. E que neste momento você coloque totalmente a sua dependência no Senhor, a sua dependência emocional, física, sentimental, tudo. Que antes mesmo de você confiar em outra pessoa, você confie no Senhor. Que antes mesmo de você amar outra pessoa, você venha amar a Cristo. Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, Pai. E primeiramente nós te pedimos perdão. Perdão porque muitas vezes nós não confiamos no Senhor. Muitas das vezes nós optamos por fazer as coisas do nosso jeito. Muitas das vezes nós pegamos o controle e queremos controlar toda a nossa vida, agir conforme a nossa vontade e não a sua. Que queremos as coisas no nosso tempo e não no seu. Pai, nos perdoa. Queremos agir diferente. Nos traz o verdadeiro arrependimento para que possamos confiar em verdade no Senhor. Que nós venhamos entender que nós precisamos de Ti e somente de Ti. E que não existe ninguém melhor que o Senhor. E que distante de Ti não existe nada e nem ninguém que possa nos trazer todo este amor, este conforto, a confiança, a paz, a misericórdia e bondade que existe no Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus. Em Teu nome oramos sobre isso, Pai. E se nessa noite você precisa de uma oração para pedir perdão, para receber apenas um abraço, porque você entendeu que você precisa exclusivamente do Senhor Jesus Cristo, que você levante a sua mão, porque através dessa mão levantada, alguém que faz parte do corpo de Cristo, da igreja, vai orar por você.